queridos, muito bom dia! Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco a respeito da bondade de Deus. Você realmente crê que Deus é bom? Eu imagino que você conheça aquela música que fala sobre a bondade de Deus, que muitos cantam por aí, ela é linda, maravilhosa, mas quando a gente canta, será que isso é com o coração que crê ou simplesmente é da boca para fora? A nossa autora da meditação, a Diane Pestes, ela disse que tem uma amiga que outro dia falou que estava assim relutante em crer que Deus realmente é bom. Quando a Diane ouviu isso, disse que deu uma dor no coração de escutar, sabe? E ela ficou pensando, como é que eu vou poder responder isso para minha amiga? E ela disse que respondeu depois de orar a Deus para que lhe ajudasse nesse texto que ela escreveu depois para essa amiga, e disse que foi um longo texto, bem maior do que esse que a gente vai aqui compartilhar. Isso porque também Deus, quando fala a respeito da sua bondade, Ele não usa poucas palavras. Um exemplo disso está lá no livro de Jó, no capítulo 38. Deus dá uma resposta para Jó e para os seus amigos, depois de escutar eles ali divagando sobre muitos motivos pelos quais Jó estava sofrendo, né? Como se Deus não fosse bom, como se Jó tivesse feito um pecado terrível, enfim. Deus, então, começa a fazer várias perguntas para eles que eles não conseguiam responder. E tudo aquilo que Deus perguntava tinha a ver com o seu poder, com a sua sabedoria, né? A manifestação da sua bondade. Então, quem criou todas as coisas na terra? Né? Deus perguntou, vocês conseguem conhecer as leis que governam os céus? Lógico que não, porque Deus tem o domínio e as coisas todas estão funcionando pela bondade de Deus. Parece que Deus queria dizer que jamais nós poderíamos compreender o que Ele pode fazer, o que Ele sabe e o que é a bondade dEle, porque nós somos realmente limitados. Então, é mais assim, importante, eu esqueci agora a palavra que eu queria dizer para você, mas é produtivo, é sensato, a gente confiar a Deus os detalhes da nossa vida, porque Deus sim é amor, Ele é bondade. Adão e Eva, por exemplo, eles acreditavam que Deus era bom, até o momento em que chegou o diabo e começou a lançar dúvida, né? Porque o diabo falou para Eva, mas foi assim que Deus disse? É que tem que ser assim mesmo? Olha, Deus não está querendo limitar quando Ele diz para vocês não fazerem isso? A gente tem que entender que quando Deus fala um não, Ele está dizendo um sim para o nosso benefício. Abel se concentrou no plano de Deus. Embora ele tenha sofrido por causa de Caim, que não quis ouvir a bondade de Deus, não quis seguir a vontade de Deus, a gente precisa entender que aquele cordeiro que foi ali sacrificado apontava para Cristo Jesus, lá no futuro, que morreria em nosso lugar. Então, Satanás, enquanto Jesus esteve aqui na terra, tentou também fazer com que Jesus duvidasse do amor de Deus, do poder de Deus, da bondade do Pai em relação a Ele. E ele tentou atrapalhar o ministério de Jesus. Por isso, lá na tentação, o Senhor permaneceu firme. Ele cria na bondade de Deus. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. E cada instante ele dizia para o inimigo, está escrito, está escrito. Quando eu digo que eu creio na palavra de Deus, significa que eu creio na bondade dele também. E Jesus, ele foi vitorioso lá na cruz. Né? Satanás tentou se vangloriar, tentou ser como o Altíssimo, ele não conseguiu no céu, só que ele fica tentando agora. E uma das formas que faz é fazer com que a gente descreia no que Deus fala e na sua bondade. Então, avalie ali, será que você realmente crê na bondade de Deus, no poder de Deus? Eu sei que a gente pode ter, às vezes, ocasiões que queira questionar, mas lembremos de voltar à palavra e pegar as nossas dúvidas, né, pelo pé ali, através do está escrito. Porque Deus, sim, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você. Um ótimo dia. Até amanhã.